O texto que eu falava para vocês no vídeo anterior, sobre essa questão do conhecimento, ter, assim, consciência da vida, né, que o conhecimento nunca pode ser um mal, e que ter inteligência é viver com mais perfeição e esplendor, poema que eu mencionava a vocês, do Fernando Pessoa, eu gostaria de ler para vocês. É de um pseudônimo dele chamado Alberto Caieiro. Né? É um pseudônimo que ele tem, assim, na veia dele um certo bucolismo. Né? Então, olha só, presta atenção para vocês verem como que ele vai, assim, à contramão do que o Agostinho está dizendo aqui. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo comigo, que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, é a única inocência, e a única inocência é não pensar. Percebe? Então esse é um poema do Fernando Pessoa, né, que vai ao contrário disso aqui. Assim, para que a gente tenha, assim, um sentimento da vida de uma forma intensa, é necessário que a gente volte um pouquinho àquela assim, percepção animal da vida. Né? Depois, mais tarde, o Nietzsche vai colocar isso também, né? Onfray de La Métrie também, enfim, e hoje tem alguns filósofos também vão falar isso nos sentidos corporais da existência e não nos sentidos intelectuais da existência. Tá certo? Vamos então para o capítulo 8, né? O lugar do homem na escala da perfeição dos seres. Lembrar vocês sempre que ele está caminhando aqui para dar ao homem esse distintivo que é a inteligência e, por conta da inteligência, a capacidade de decisão, ou seja, a liberdade. Para então colocar sobre as costas do homem o mal que há no mundo. Vamos lá. Possuímos a natureza genérica comum com os animais. Por exemplo, os animais vivem de instintos, nós também temos, nós também somos animais. Né? A busca dos prazeres do corpo, os animais buscam, nós também. Né? A fuga dos dissabores, nós fugimos das dores, os animais também fogem. Né? A gente foge dos perigos, os animais também. Né? Mas as atitudes que convêm aos homens, né? Por exemplo, divertir-se. O homem é um animal divertido. Né? Tem um livro do Henri Bergson, né, que se chama sobre o riso. Né? O homem é o único animal que ri. Né? Rir, né? O amor aos elogios e à glória. O animal nunca pretendeu estar num palco. Né? O animal nunca quer holofote sobre ele, pelo contrário, o animal se esconde. O homem não, o homem faz questão de estar em referência, né? De estar na moda. Né? E agora, né, segundo alguns autores, nós até superamos aquela história do Michel Foucault, de que nós temos os holofotes para nos vigiar. Nós queremos ser vigiados, queremos realmente que nos atravessem
de luzes, de holofotes, para que o mundo nos perceba. Esse é um papel das redes sociais agora, né? Todo mundo tira foto de tudo quanto é jeito, posta nas mídias, enfim. E também nós queremos o reconhecimento, os elogios, né, por aquilo que fazemos. E às vezes os elogios por aquilo que fazemos excelentemente de mal. Tem gente que prefere isso também, né? E o desejo de dominação. O homem tem desejo de dominação, né? Desejo de poder. O animal, ele marcha sobre o outro para suas necessidades. O homem tem poder e às vezes o embevecimento pelo próprio poder, né? Poder em si, né? Ele escreve assim, né? Ora, ninguém jamais se pretendeu superior a outros por sua miséria. Ou seja, alguém pode dizer assim, eu sou mais pobre do que você, eu sou mais coitado do que você, mas em vista de algum programa beneficente, né? Em vista de uma vaga no hospital para ser atendido. Eu sou mais velho que você, por exemplo, para poder estar à frente de um caixa eletrônico, enfim, de uma fila, né, para ter assim privilégio na fila, né? Eu sou mais doente que você para ser atendido por primeiro no hospital e assim por diante. Mas fora disso, ninguém se pretende superior aos demais pela miséria, né? O homem quer glórias daquilo que ele se acha excelente. E aí ele vai dizer o seguinte, a razão, né? Só quando a razão domina a todos os movimentos da alma, o homem deve se dizer perfeitamente ordenado. Então, é na inteligência que o homem é superior, né? E é no uso assim da razão que o homem vai ter a ordenança das coisas. Isso aqui é platônico, né? E aí então ele termina o capítulo 8, né? E vai entrar agora no capítulozinho 9, onde ele vai falar do homem sábio, aquele que vive submisso à razão, né? Já que a sabedoria reside na razão, né, na alma racional, esse homem é um homem que obedece à razão. E no caso de Agostinho, essa razão, ela é essencialmente iluminada por Deus, né? Há uma graça de Deus que assessora essa razão, certo? Então, o sábio é aquele que vive submetido à razão. E ele coloca assim, ó, isso aqui bem platônico, né? A maioria dos homens, a massa, né, é composta de insensatos. O sábio, ele é alguém distinto da maioria. Lembram lá no esquema do Platão, o prisioneiro que sai da caverna é um só. Os restantes permanecem lá. Então o sábio aquele é um ser de privilégio, né, que teve uma iluminação, né, e se destacou dos demais. Depois ele vai voltar com o direito de governar os demais, com o direito de decidir sobre a emancipação dos demais. E no caso dos homens, se todos eles acham assim, o direito de usufruir da natureza, né, que ele acha que seja irracional. O insensato é aquele em quem a mente não reina com autoridade suprema. Claro, a palavra própria já diz, o insensato é aquele que não usa o senso, né? Assim, o bom senso, né? É aquele que seria o louco. Então é aquele que não tem o governo da própria razão, né? A razão não governa a vida dele, né? E aí ele coloca a questão, né? O que lhe falta? Né? O que falta ao insensato? Falta mente ou falta domínio? Né? O Kant vai dizer, depois mais tarde, que não é mente que falta. Né? Claro, para algumas pessoas, né, através de acidentes ou através até de formação mesmo, sim, como é o caso, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down, que leva muito mais tempo para uma aprendizagem do que uma outra criança que não tem a síndrome de Down, né, o Kant vai dizer para a gente assim que quando não há nenhum assim problema físico mesmo, né, a mente não falta a ninguém, todo mundo tem a razão. O problema está no uso da razão. Então aqui o Agostinho já lança essa pergunta, né? O que ele falta? Mente ou domínio?
né? Então ele vai fazer aqui uma analogia entre o homem e o animal, né? O homem é superior ao animal. Superioridade residente na alma, não no espírito. Assim, no sentido, o espírito que ele chama aqui, é essa função vegetativa do homem, né? Que o animal também teria, o espírito animal, né? O espírito humano, né? Mas aqui vamos, assim, não vamos especificar muito isso, porque depois fica muito assim, particularizado, né? Alma é igual razão, mente, espírito, tudo isso vai ser a mesma situação, né? Então, aquele que é dotado de razão não pode estar privado da mente, né? Que seria a parte aqui, então, do espírito, que lá em Descartes, o que nós chamamos de alma, ele vai chamar de espírito, né? Ele vai chamar de mente. E hoje, no século XX, nós vamos chamar de consciência. E para a neuromedicina, né, a neurologia, chama de mente, a mente que é cheia de neurônios, enfim. Mas aqui é a alma, né, é algo mais global, né? E tem gente que diz a alma não é o cérebro, né? A alma é a vida do corpo, de todo o corpo, né, de cada célula do corpo, né? Então, aquele que é dotado de razão não pode estar privado de mente, isso é óbvio, né? E aí ele vai dizer aqui sobre a analogia que ele faz sobre os domadores de animais, né? Situam-se entre os homens sábios, porque é aqueles que vão domar os outros animais. É o caso dos pastores, dos vaqueiros, dos cocheiros, né? Aqueles que conseguem disciplinar um animal para o animal cumprir alguma tarefa em favor dos homens, né? Ter uma mente e não exercer o domínio sobre si mesmo, né, é uma possibilidade, e este é o insensato. Então, se o homem tem uma inteligência e consegue governar outros animais, o sábio é aquele que tem uma inteligência e consegue também governar a si mesmo, né? Então, ele não vai viver como um animal. Ele consegue também manter um domínio sobre si, certo? E aí terminou o capítulo 9. Vamos agora para o 10. No 10, ele diz o seguinte: nada força a razão a submeter-se às paixões. Nada. Não sei se isso é verdadeiro, mas ele vai dizer, a razão ela tem uma autonomia própria dela. Então, nada força a razão a submeter-se às paixões. Ou seja, nada que seja exterior, né? Então, por que ele está dizendo isso? Porque o fato de alguém se submeter às paixões vem de uma vontade do próprio homem. É uma decisão do próprio homem, é uma decisão da própria razão. Então, o homem vai ser responsável por isso, porque não é algo exterior que vai comandá-lo. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas é isso que ele faz. No homem, o senhorio da mente constitui a sabedoria. O homem que, né, a alma que governa o homem, né? É necessário que a mente seja mais poderosa do que a paixão. Né? Por quê? Porque a alma é aquela parte racional que governa os instintos, que governa as paixões. O que é a paixão? A paixão é pathos do grego, é aquilo que assim, é uma parte irracional do homem que levaria o homem a se desorientar na sua vontade, né? É o que compõe a vontade no homem, né? Então a virtude, ela tem que estar sobre o vício, né? Acima do vício, né? Ela tem que dominar o vício. Então, nenhuma alma viciada pode dominar outra munida de virtudes. Então, na lógica, aqui ele está dizendo, olha, a alma mesmo, ela não pode ser vertida por uma coisa má. Porque a alma, se ela está assim em uso, ela está em atividade, a alma é a melhor parte do homem. Então, ela não vai fazer uma opção pelo mal. Então, da onde é que vai ter, né, a opção pelo mal? Vem das paixões. Porque o homem não tem só a alma, a razão, ele tem também as paixões, os desejos. É isso que vai desnortear a vida do homem, né? Então, na conjunção alma e corpo, ele diz assim, qualquer espírito há de ser mais nobre e poderoso do que qualquer ser corporal. Então, isso, o Descartes depois também coloca isso. A alma é uma parte muito mais nobre do que qualquer relação corporal. Então, nós temos aqui em Agostinho
né, a introdução daquele pensamento de que o homem espiritual é muito mais nobre do que o homem carnal. Né, de que as coisas que são são relativas à carne, estas coisas elas não são assim a parte melhor do homem. Então vai cair naquilo que dizem do cristianismo sobre a programática do corpo. Né? Então ele fala aqui do valor da alma, a substância que dá vida, que é a alma, vale mais do que aquela que a recebe. Então, a alma é o que dá vida ao corpo. Então, aquilo que dá vida vale mais, o corpo não. Mesmo porque, no esquema do Agostinho, como era no esquema platônico, a alma é imortal, o corpo não. Né? Se bem que no cristianismo o corpo fica guardado para a ressurreição. Mas, enquanto isso não ocorre, a alma é superior ao corpo. Certo? Então, nada existe de mais nobre do que a mente dotada de razão e sabedoria. Nada tem mais nobre do que isso. Com exceção de um ser apenas. Deus. Deus é mais nobre do que o homem. Então, na ordem da criação, o homem é o ser predileto de Deus. É o ser distinto. Deus é o supremo. O homem é o que vem em seguida. Certo? Então, aqui nós terminamos o capítulo 10. Vamos desligar um pouquinho, já voltamos.